Tudo bem? Todo Satisfação bien. conversar contigo de novo. Muito obrigado. Vamos tentar de você, vou tentar falar em espanhol e você fala em português tranquilo, que aqui os argentinos entendemos portunhol. Se fala Perfeito. É devagar. que nem como da outra vez, eu já peço desculpas novamente por não ousar o meu espanhol, mas é Tá, mais seguro para os ouvidos de quem nos assiste. é, tá bom, mas se você fala devagar, se fala despacio, se entiende todo. Yo también voy a tratar de hablar despacio en castellano. Te agradecemos, estamos muy agradecidos por poder hablar con vos. Te estaba presentando Lucas Berlaza, presidente del Instituto Liberal de Brasil, que se sitúa en Río de Janeiro. Y te pregunto, Lucas, en primer lugar, ¿cómo ves los resultados de las elecciones de ayer? Bom, eu acho que a gente teve algumas coisas positivas, bastante interessantes, que merecem ser destacadas, e, por outro lado, também alguns fracassos retumbantes. Eu começo pelo lado negativo. A bancada liberal que nós tínhamos no parlamento, principalmente representada pelo Partido Novo, ela erodiu. Nós tínhamos no Partido Novo apenas uma bancada de 8 parlamentares lá que consistentemente votavam a favor das pautas liberais, sobraram apenas 3 nessa eleição. Então houve uma verdadeira devastação do partido que exigirá uma reflexão interna. O Partido Novo precisará reavaliar as suas bases, a maneira como ele nomeia os seus postulantes a cargos públicos, enfim, uma série de questões terão que ser reavaliadas, porque a bancada mais consistentemente liberal do parlamento perdeu força e esvaziou. Outra coisa, obviamente, negativa é que Lula está na liderança da eleição. Lula terminou o primeiro turno em primeiro lugar e ele ainda é o favorito a ser reconduzido à presidência depois dos seus governos lá nos anos 2000. Ele ainda é o favorito a vencer essa eleição, apesar de estar à frente do Bolsonaro por uma margem relativamente pequena, se nós compararmos a diferença entre os candidatos das últimas eleições desde a redemocratização no Brasil. Por outro lado, de positivo, nós tivemos no parlamento, no legislativo e particularmente no Senado, uma grande vantagem dos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, o bolsonarismo, o antipetismo, até o lavajatismo, porque Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que foram personagens importantes da Operação Lava Jato, essa grande investigação dos escândalos de corrupção da época do PT no Brasil, foram eleitos, entraram para o parlamento brasileiro. E com essa eleição de uma base bolsonarista, é bom a gente não confundir bolsonarismo com liberalismo. Evidentemente, eles deixam uma margem aberta para que reformas sejam aprovadas, caso haja vontade política do governo para tal, no caso, um eventual governo Bolsonaro continuando no poder, mas eles não têm convicções liberais propriamente ditas. É um outro tipo de político, às vezes seduzido pelo corporativismo também, à sua maneira, que está chegando lá. Mas a vitória desses políticos, em primeiro lugar, representa que a esquerda levou uma surra no legislativo. Levou uma surra no legislativo e levou uma surra nas eleições para os governos estaduais, onde os candidatos apoiados pelo Bolsonaro também maciçamente triunfaram. Isso significa dizer que esta liderança de Lula é resultado de um capital político do Lula como indivíduo e não da esquerda. A esquerda continua na lona no Brasil, ela continua sem perspectivas de recuperação. Com isso, esse legislativo ocupado de bolsonaristas, ocupado de opositores do PT, ele tende a tornar a vida de um eventual governo Lula muito difícil. Para o Lula aprovar as
com o perdão da expressão, as loucuras que ele promete fazer caso seja eleito, ele não terá caminho nada fácil no parlamento brasileiro. Acho que existe uma boa margem para controlá-lo, caso ele se eleja presidente da República. Também existe uma boa margem no Senado para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Não sei se aí na Argentina vocês chegaram a tomar conhecimento disso, mas o próprio New York Times chegou a noticiar, chegou a manifestar certa preocupação, tardia, na opinião da maioria dos brasileiros, com os arroubos autoritários do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que andou, inclusive, censurando sites e portais de quem discordasse, de quem criticasse as decisões do Supremo. Então, no Senado, a gente tem condições de pressionar os ministros, mas o quadro que estava em vigência até então era de políticos que não teriam vontade política para isso. Quando você tem um monte de bolsonarista eleito no Senado, o seu eleitorado exigirá deles que eles tenham uma postura dura em relação ao STF. Então, do ponto de vista de contrapesos, tanto ao PT, num eventual governo Lula, quanto ao Supremo, nós avançamos. Agora, a base liberal, a bancada liberal que existia antes, ela sofreu um revés. Perfecto, muy claro, muy claro. Y te pregunto si que en Argentina la imagen de Lula es como uno de los que hizo las reformas económicas pro mercado, ¿no? Populista, de izquierda, pero que hizo reformas económicas. ¿Eso es verdad o es un mito? O Lula, ele deu sequência às matrizes econômicas estabelecidas pelos governos anteriores de Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, no famoso Plano Real, que recuperou a estabilidade, a mínima estabilidade monetária brasileira, acabou com a hiperinflação. As matrizes econômicas do governo FHC, do governo Fernando Henrique, foram mantidas principalmente no primeiro governo Lula. Ao mesmo tempo, havia um cenário internacional muito favorável à demanda pelas commodities, o crescimento da China. Então, o Lula surfou na onda dessas duas coisas, desses dois acontecimentos, fez o seu feijão com arroz, o seu trabalho de casa, para não tumultuar o cenário, porque quando ele chegou ao poder, ele era muito mal visto, havia uma precificação muito negativa da ascensão de Lula ao poder, inclusive nos mercados internacionais. O próprio Fernando Henrique fez um esforço na transição para garantir que isso não colapsasse a economia brasileira. Então, isso foi um sucesso, conseguiu-se evitar o caos, mas foi muito mais em função de continuar seguindo um caminho que já vinha sendo seguido até então, do que uma revolução positiva por parte dele. Reformas a longo prazo de impacto na economia brasileira, o Lula não fez absolutamente nada, absolutamente nenhuma. O que ele fez foi capitanear o país durante o maior assalto à nação na história. Isso ele fez. Muy claro, clarísimo, clarísimo. Y vos mencionabas lo que se está haciendo con la justicia, que es algo que pasa también en Argentina, que tratan de influir sobre la justicia y romper la república, ¿no? Tratar de quebrar la república, más allá de tener una forma republicana, una realidad, digamos, de concentración de poder tienen este tipo de mandatarios populistas. Y te pregunto si Lula sería, podemos encontrarlo si llegara a ganar en la misma línea de pensamiento de lo que sucede hoy en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en Argentina. O que o Lula promete, tem alguém aí, inclusive, aqui ligado na nossa transmissão, perguntando o que o Lula propõe de mudanças político-econômicas. A verdade é que o Lula não divulgou uma versão definitiva do seu plano de governo. E isso porque ele também tem, já na sua própria campanha, dificuldades por ele estar juntando uma base mais plural do que apenas o apoio radical do PT. O próprio vice do Lula é o Geraldo Alckmin, que foi seu opositor, embora também um político social-democrata, mas foi seu opositor nas eleições de 2006, uma das eleições que o Lula disputou e venceu.
Então ele não divulgou o plano definitivo, mas o Lula já fez nos últimos meses uma série de discursos acenando para a linha que ele gostaria de seguir, estatização de tudo, combate às privatizações, acabar completamente com qualquer medida como o teto de gastos, que foi uma regra visando a maior responsabilidade fiscal que foi adotada pelo governo Temer, depois do impeachment da Dilma. Ele continua acenando para a regulação da imprensa, enfim, uma série de medidas claramente atentatórias à liberdade individual, à liberdade econômica, uma série de medidas que, se aplicadas, seriam desastrosas para o Brasil. O que, no entanto, eu observei na primeira pergunta, na primeira resposta que eu dei, é que eu, particularmente, tenho um certo otimismo, porque considero muito difícil ele conseguir levar adiante toda essa agenda que ele propõe. O maior partido na Câmara dos Deputados hoje é o PL, que é o partido do Bolsonaro. É claro que o dono desse partido, porque o partido tem dono, é o Valdemar da Costa Neto, que é um político do Centrão, que já apoiou o PT no passado e hoje ocupa a base do governo Bolsonaro. Portanto, ele irá para o lado que lhe for mais conveniente, é um político sem qualquer convicção. Mas eu acho muito difícil também que todos esses parlamentares eleitos pelo PL, que foram eleitos com o apoio do Bolsonaro hoje, que todos eles permaneçam numa situação de o partido se vender ao Lula, que todos eles sejam inteiramente coniventes com esse tipo de política. E o próprio Centrão, no passado, nos governos do PT, apesar de todos os problemas do Centrão, que é um bloco político fisiológico brasileiro, que é extremamente corporativista, mas ao mesmo tempo não é radical, o Centrão, mesmo apoiando o PT, também foi responsável por evitar certos arroubos, certos avanços radicalizadores. Então eu não acredito que o Lula tenha condições políticas de implementar todas as coisas, todas as ameaças que ele faz. Eu acho que há muita margem para contê-lo, para limitá-lo. Eu não vejo esse risco tão pronunciado, não acredito nisso. Não acredito que, como na Venezuela, o PT consiga cooptar forças armadas, o que foi decisivo para a coisa chegar ao ponto que chegou lá. Então eu tenho uma visão um pouco mais otimista sobre isso. Mas seria melhor, na minha modesta opinião, que o Lula já fosse imediatamente exterminado da política brasileira, ainda no segundo turno. Uhum. Muito obrigado, Lucas, muito claro. E para finalizar, uma última pergunta. O que você que acha que pode acontecer na segunda volta? O que pode suceder na segunda volta? Bem, nunca houve uma virada dessa natureza nas eleições brasileiras. Mas, por outro lado, também nunca houve uma margem tão pequena de diferença entre os candidatos, como eu disse também na primeira pergunta. Também eu não me recordo de ter havido, acredito que nunca houve também uma situação tão peculiar como essa, de o candidato que está sendo derrotado na eleição ter tido praticamente todos os seus apoiadores eleitos, derrotando completamente a esquerda nas eleições, a esquerda que seria a base de apoio de Lula. Então, isso dá ao Bolsonaro, não diria tanto na região nordeste do Brasil, onde ele sofreu muito, a preferência foi muito forte para o Lula, mas a margem para no norte, no Amazonas, no sudeste, particularmente em Minas Gerais, onde o Partido Novo obteve a sua única grande vitória nessa eleição, que foi a reeleição do Romeu Zema como governador. Existe margem para o bolsonarismo aproveitar a máquina política criada com as vitórias no primeiro turno, no legislativo e nos executivos estaduais, para tentar reverter essa situação. Existe margem para alguns dos votos dos candidatos minoritários serem transferidos para Bolsonaro, e existe também um número elevado de abstenções. Se Bolsonaro conseguir explorar o sentimento de rejeição ao PT, de rejeição a Lula, e conseguir martelar isso na campanha, e se ele conseguir convencer algumas pessoas que não votaram a votarem, ele está vivo na disputa. Mas o Lula é o favorito a ser
o próximo presidente do Brasil. Lucas, muchísimas gracias por esta posibilidad y felicitaciones por tu actividad como presidente del Instituto Liberal de Río de Janeiro. Bueno, seguimos trabajando por las ideas de la libertad, tanto en Argentina como en Brasil, y esperemos que poder revertir la tendencia que tenemos por lo menos acá hacia un mayor Estado, menor libertad, y que en Brasil se pueda defender los logros que han tenido. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Grande abraço. Tchau, tchau. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.